Oi, oi, tudo bem? Sou Márcia Ribeiro, estou falando de Francisco Beltrão, sino que toca na torre 20 horas pontualmente. Estou falando simultaneamente no canal Kombucha, no Facebook e no Instagram Kombuchazeira Mércia e no YouTube canal Kombuchazeira Ensina. Axé pra quem tá em Salvador, dele Salvador, nunca mais que na vida que volta, né, dona Gi? Lígia, minha querida, tudo bem? Tudo bem? Como é que vai essa vida de confinamento, né? Na mesma cidade, séculos que não nos vemos. Se você tá aqui nesse canal, se você de repente já ouviu falar de kombucha, e assim como eu é um entusiasta e quer aprender mais, saber mais, nós estamos todos os dias às 20 horas, amanhã a gente volta de novo, sexta-feira a gente volta de novo. E para falar um pouquinho dessa bebida linda, maravilhosa, cheia de benefícios, que é um chá fermentado de uma colônia de simbiótica de bactérias e leveduras, que é o Scooby, que vocês estão vendo aqui atrás da imagem. E hoje, só um pouquinho que o Face caiu, eu preciso ver o que está acontecendo aqui, se de repente qual que é o problema, tá? Só um pouquinho, gente, no Insta, talvez a internet oscilando, porque tá para chover aqui, tá? Realmente eu acho que tá oscilando. Todo mundo no Instagram tá me vendo? Tá tudo certo? O Facebook tá interrompido. Pra mim ele tá com tela preta. Rafael, tu pode ver se você consegue? Ele reiniciou. Deixa eu compartilhar. Não sei o que deu no Face. Mas vamos continuar. Instagram acontece, né? E hoje assim tá um climinha pra temporal de chuva. Não foi possível iniciar o vídeo, pois é. Algo aconteceu, eu vou encerrar e começar de novo lá no Face. Enfim, pessoal, vou continuar porque acontece que a tecnologia é assim. Hoje nós vamos falar por que ficam scoobies na garrafa. O que acontece para fazer essa formação de scoobies na garrafa depois que a gente fez todo o processo de fermentação, colocou na nossa garrafinha e quando foi abrir, quando foi beber, tem o Scooby. E aí, para quem não sabe, então esse é o Scooby da fase 1, mas conforme o processo que nós vamos fazendo da produção da nossa bebida, lá no final ela vai ficar mais ou menos límpida e vai ter mais ou menos a ação desses micro-organismos. Por quê? Porque os micro-organismos começam a trabalhar aqui e na F1. Aí nós fizemos a saborização. Conforme foi a nossa F1, desde o procedimento lá do chá, para quem estava ontem, nós falamos do chá, então inicia lá no chá esse processo de como vai ser o resultado final da bebida. Então lá na fase, antes de eu colocar com o inoculante, que é o Scooby, conforme o método que eu utilizei para fazer o chá, vão ficar resíduos ou não, que vão gerar mais ou menos Scoobies no momento que eu for abrir a minha garrafa. E então esse é um dos primeiros detalhes. A F1 é bem feita. Quando você for fazer o chá, você filtrar bem. O filtrar é coar ele mesmo, né? Não deixar nenhum resíduo do chá, para que não fique no Scooby, para que... Vou ver se vocês conseguem ver aqui. Então tá aqui a bebida na F1. E aí, se você ver, tem sólidos lá embaixo, porque trabalhou, fez o processo de fermentação. E aí, os micro-organismos, eles não devolvem só a colônia simbiótica de bactérias, que é essa biomassa que vai fazendo. Também vão caindo, e as levedoras, sedimentos lá no fundo do vidro.
E aí, quando a gente vai fazer o processo de tirar o Scooby, retirar essa bebida da fase 1 para ir preparar a fase 2, se nós não coarmos ou filtrarmos, a gente usa a palavra filtrar, mas na realidade é fazer um tipo de coagem, evitando que esses sedimentos do fundo vão para a fase 2, isso já vai ajudar com que tenha menos micro-organismos e Scoobies. Mas também a pergunta seria, por que forma Scoobies lá? E por que forma? Porque é uma bebida viva. E se a bebida está viva, os micro-organismos continuam a fazer o trabalho. Só que eu tenho como minimizar essa quantidade de Scooby que vai ficar lá no residual. E então a segunda dica é, no momento que eu vou tirar da F1 e colocar para saborização na fase 2, se eu deixo essa bebida, porque ela sai, às vezes saem os sedimentos também. Se eu deixo esses sedimentos no momento de fazer a fermentação da fase 2, que é a saborização, vai aumentar o Scooby residual lá no final. Aí eu vou saborizar. Dependendo o que eu utilizar para fazer essa saborização, também vai aumentar o número de Scoobies que vai ficar lá no final, no resíduo final da bebida. Por quê? Porque depende dos sólidos, e esses sólidos podem ser os açúcares, ou até... Eu vou tentar entrar de novo no Face, tá? Só um pouquinho... Pior que travou todo o meu Face. Só um pouquinho, Instagram, tá? Acontece. Agora vai voltar lá no Face. Então, voltando, pessoal do Kombucha no Facebook, a gente caiu e o pessoal do Instagram está acompanhando. Estou falando do porquê ficam resíduos na garrafa, por que ficam esses sedimentos finais assim, propriamente até um novo escubinho que se forma e que fica assim, deixa eu colocar assim, que fica no fundo às vezes. E aí, como é que nós vamos começar a evitar isso? Vai ser lá na fase 1, conforme eu filtrei o chá, conforme eu deixei o mínimo de resíduos no chá. Obrigada, Rafael. Deixei o mínimo de resíduos do chá na fase 1. Aí, quando eu for para minha fase 2, só para o pessoal lá do Kombucha, esses resíduos que ficam no fundo, terminou a fermentação da fase 1, e aí ficam resíduos no fundo. A partir do momento que eu tiro o Scooby e passo para outro recipiente, se eu deixar esse sedimento ir junto no momento da saborização para a fase 2, está aumentando a possibilidade e os resíduos sólidos que vão estar lá dentro da garrafa para formar esse Scooby. Então, eu vou filtrar bem ou evitar que o resíduo da F1 vá para a saborização. No momento que eu vou fazer a saborização, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho 2 tipos de saborização com o mesmo tema de uva. Deixa eu pôr ao contrário aqui. Ah não, esse aqui é hibisco, desculpe. Esse aqui é uva. Então, podem notar que tem 2 tons essa uva aqui, essa aqui da tampa amarela, ela é um suco de uva comprado natural. E essa aqui da tampa vermelha também é uva, mas se vocês conseguem ver, ele tá, por ser natural, então foi feito um suco da uva natural, da uva mesmo, congelado e depois colocado aqui, e lógico que fica mais fibras na uva natural.
Então acaba que a bebida que a gente usa um suco já pré-preparado, que ele já está coado, que ele já está filtrado, o vizinho está trabalhando, né, gente? Sabe que não tá fácil para ninguém, né? Então assim, o somzinho aí do fundo é gente que não para. O Brasil não para, né? Faz com que também fique mais ou menos Scoobies. Então essa bebida aqui, por ela ser uma polpa natural, porque foi o próprio suco natural, vai acabar deixando mais sedimentos. Acho que não tá muito bom de ver, mas quando eu balanço ela assim, ó, tá cheio de sedimentos que é da própria fruta, da própria suco da uva natural. E aí, como essa aqui que eu usei um suco de uva já pronto, que já estava com uma pré-filtragem, porque ele já veio na garrafa filtrada, ele já veio coado, ele não tinha resíduos da uva, fica uma bebida mais límpida. Então isso vai ser determinante. Já vou olhar lá pro Face e já vou responder uns comentários, tá? Isso vai ser determinante no momento de ter mais ou menos Scoobies. Porque o que vai dar, o que vai repercutir? Na realidade, assim, você ingerir o Scooby no momento que você for tomar não tem o menor problema. Porque lembram que é uma biomassa de celulose, ele equivale a uma alface, como se você estivesse comendo uma celulose, uma alface, que a alface é praticamente só feita de celulose e água. Então não vai ter nenhum problema, pelo contrário, é até bom, porque é mais fibras insolúveis que vão sair do seu organismo e vai ajudar o seu intestino. Mas dá um nojinho, então tem muitas pessoas que não gostam, que tem nojo, que não conseguem consumir se tem o resíduo. E algumas pessoas coam lá no final ou deixam e não... Oi, Ana, tudo bem? E acaba que tem a ver muito com a estética também, né? Então a gente busca evitar. A Daniele Fonseca está falando que acabou de ganhar o primeiro Scooby, está aprendendo. Muito obrigada por vocês estarem aqui prestigiando também, tá? Gratidão a vocês. Obrigada, Cris Freitas, também. E assim, quero agradecer muito quem está acompanhando e mandando muitos feedbacks positivos, muitas mensagens no direct, estou bem feliz. Também no Messenger, bem joia, tá? Isso é em relação aos resíduos sólidos, e esses resíduos sólidos podem ser o açúcar, pode ser a frutose das fibras, que dependendo da fruta que você colocar. Então eu trouxe esse exemplo das duas uvas para perceber que não muda só o tom. O tom dá para perceber perfeitamente, mas assim, o quanto que impacta você usar um suco natural, que é aquilo que a gente sempre fala, você usar da própria fruta e o máximo possível que você puder de coisas naturais, e a diferença que dá se você usa um suco pré-industrializado, porque é feito e eu compro ele pronto, né? Uma outra dica, isso em relação... Oi, Celani, tudo bem? Isso em relação aos sólidos. Mas existe uma outra coisa que repercute também nos Scoobies, no resíduo. A Ana está perguntando quanto que é a quantidade correta de açúcar para colocar. Na média, Ana, de 50 a 80 gramas. Eu tenho experiência que eu uso 40, 50 gramas, até por causa do DM, que eu faço também específico para os portadores de diabetes. E aí, então, eu deixo a menor quantidade na F1 possível, e 40 gramas é bem legal. Ele dá um resultado final quase que ele zerado no açúcar. Então, fica bem puxando para o pró-seco. Se a gente fosse utilizar uma comparação de paladar, fica bem puxando para o pró-seco. Não necessariamente ele vai avinagrar, uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, tá? Oi, kombucha da Cleo, tudo bem? Então, assim, 50, 60 gramas, muito provavelmente vai dar um paladar legal, até 80 gramas, está dentro de um resíduo, porque ele vai, depois da fermentação, geralmente ele fica 10% de residual, aproximadamente, do açúcar.
E aí vamos considerar que vá para a garrafa e continue a fermentação. Ele continua a diminuir, a menos que você pôs mais açúcar na fase 2. O que eu não só faço quando a gente trabalha com chás. Aí sim, o chás, você associa um chá, por exemplo, de jasmim, de hibisco. Então esse aqui no caso é um hibisco, bem parecido até com o de uva, né? Mas ó, não são iguais, veja que já dá diferença no tom, ó. Esse aqui é hibisco. Hibisco com uva branca, que aí eu gosto de dar um toque também puxando para o prosecco. E aí, na proporção do hibisco, por litro, quando vai usar o chá para fazer a saborização do chá, eu uso F1 Camellia sinensis e F2 chá de hibisco. Aí eu coloco por litro 10 gramas de açúcar, entenderam? 10 por litro do hibisco na proporção que será adicionada, tá? Sim, eu amo hibisco. Eu vou pegar uma outro tom de hibisco, só que não tá aqui. Eu gosto de brincar bastante, se vocês me dão licença, eu gosto de brincar bastante com o hibisco. Vou mostrar um outro tom. Esse aqui tá ultra diluído. Esse aqui tá mais de 20 dias numa F2 e ele ainda não estourou. Por quê? Porque eu coloquei 20% de kombucha e 80% de chá. Entenderam? E aí vejam, porque ele tem pouquíssima kombucha, forma menos o Scooby. Por outro lado, talvez eu precise... se abrir ele tem gás, eu já testei, tá? Só que assim, ele tá quase uma água saborizada com bem pouco gás, tá? E esse tom de rosa eu amo, 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 amo. E essa garrafa, aproveitando, fugindo do assunto, essa aqui ela é apenas e tão somente uma garrafa de água com gás, tá? Que foi reutilizada. Então, claro que eu apresento as minhas garrafas compradas também aqui, mas não necessariamente você precisa ter garrafas compradas, tá? Olha aqui um exemplo de uma garrafa, inclusive eu prego muito a reutilização, a PET de 2 a 3 vezes também, mais que isso não dá. Mas a gente pensar no futuro, que a gente precisa pensar em todo esse resíduo, que não existe lixo, só resíduo que a gente vai deixando e que um dia a gente vai colher tudo isso. Então, vejam esse hibisco aqui que eu ia falar, voltando aqui. Um outro tipo de resíduo que fica no fundo da garrafa. Claro que eu estou mexendo aqui, acabou que já saiu. Mas esse sedimento também se deposita no fundo. É o resultado dos micro-organismos que ficam trabalhando ainda. Existe kombucha sem produção de Scooby na garrafa final? Até existe, se a gente procurar no mercado, mas eu duvido que não seja pasteurizado. Eu seguramente acredito, porque assim, amanhã, inclusive na live, eu vou trazer várias kombuchas industrializadas, tá? No mercado para mostrar para vocês. E pelo menos a experiência que eu tenho com as industrializadas que eu tomo, a menos que seja uma às vezes que tá choca lá, que já passou um tempão, inclusive ela não é de boa qualidade, uma marca ali que realmente ela não é de boa qualidade e não fica Scooby, fica só um sedimento no fundo. E aí, para não ter sedimento, teria que passar por um processo de pasteurização. Se nós pasteurizarmos, já perde um pouco a essência do que é o espírito da bebida, que é você tomar uma bebida viva e que te traga benefícios. Oi, Marlene Domingos, tudo bem? A Heloísa tá... A gente comentou ontem que, porque assim, eu não tenho condições de... primeiro porque eu não produzo Scooby, eu produzo kombucha. Então eu não tenho condições de mandar doações, mesmo que colaborativas, para vários lugares, porque fica caro também a questão do transporte, do correio, do envio. E aí a gente propôs que as pessoas coloquem, então quem tem a doação colaborativa, coloque nos comentários para que pessoas que estão nos assistindo possam de repente trocar e conseguir o seu Scooby para começar a fazer a sua bebida.
Mas, lógico, existem já muitos sites confiáveis que produzem scoobies e vocês podem procurar também, tá? Hoje em dia está muito mais popular, é muito mais fácil o acesso. 10 anos atrás era uma outra realidade, década de 90, quando tinha a moda da alga, né, que chamavam alga, não se saborizava, não se conhecia essas técnicas, fazia mesmo na questão, tanto que nós temos aí a Rosimaia, que é referência dentro do mundo e universo da kombucha. Por quê? Porque ela é uma kombucheira que consome desde a década de 90. Então, na prática, ela comprova os benefícios, né, em todo esse período. Agora, recentemente, com todas essas melhorias nas técnicas, a gente pode ter mais fácil o acesso, inclusive industrializadas para comprar já nos mercados, nos empórios, e também a gente poder fazer a bebida em casa, que é o objetivo de a gente estar falando sobre isso. Então eu quero relembrar que aqui não se ensina nada sobre a kombucha comercial, se fala sobre kombucha caseira e todas as possibilidades que a gente tem ao fazer a bebida, tá? Uma outra, então a gente falou dos sedimentos, dos sólidos, do resíduo do açúcar, da quantidade do açúcar na F2, que se eu adicionar, claro que se eu pegar uma F1, colocar uma fruta e colocar um açúcar, vai virar uma bomba de gás e muito provavelmente também vai gerar bastante residual de Scooby. Mas não é o objetivo, por quê? Porque quanto mais também você eleva o açúcar, maior o teor alcoólico. E aí nós temos que cuidar, porque existe até 0,5% de teor alcoólico na kombucha, ela é considerada nossa glicose basal, então não é considerado álcool. A partir do momento que dá um residual acima de 0,5, por eu elevar muito o meu açúcar, tem o risco da questão de eu deixar a bebida muito alcoólica. Então, a kombucha, assim, a todo momento você leva uma coisa e pode dar errado numa outra ponta. E aí uma das outras coisas que repercute bastante e que a gente percebe que cria muito Scooby, eu deixei um teste aqui. Essa kombucha foi envasada dia 16 de fevereiro, tá? Não sei se vai dar para ver. E quanto maior a área que fica na garrafa, maior a quantidade de oxigênio. Quanto maior a quantidade de oxigênio, mais também fibras sólidos do Scooby vão ser formados. Não tá legal a imagem aqui para vocês verem. Aqui eu acho que deu para ver. Ó. E aí eu peguei esse mesmo lote, só que com ela mais cheia, e veja que deu menos residual de Scooby. Então, não é legal eu encher o gargalo da garrafa até aqui, porque no momento que eu abro, eu preciso ter uma área para ela até criar, poder fazer a área de gás. Porque se eu tenho ela até aqui em cima, quando eu abro, ela vai transbordar já imediatamente. Aí, porém, se eu deixo uma área muito grande, a quantidade de Scooby que vai, olha só, veja, ela tá dura. E aí o que acontece? Muito oxigênio faz com que os micro-organismos processem mais Scooby. Tá? Então esse é um outro motivo do porquê a bebida me gera tantos Scoobies e resíduos de Scooby. A Heloísa está perguntando, alguém de Goiânia tem kombucha para Scooby para fazer troca? Só um pouquinho aqui. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Oi, Pedrinho, tudo bem? Quantidade de açúcar também, o pessoal da kombucha lá no Facebook está perguntando. Então, por litro, você pode colocar de 50 a 80 gramas, o indicado. Claro que você vai ver relatos de 100 gramas por litro, 120,
mas não há necessidade. De 50 a 80 gramas por litro e o chá de 5 a 8, 9 gramas também por litro para fazer a F1. A pergunta da Marinês então era referente a F1. Tá? Oi Mairi, Paris, tudo bem? Esses detalhes que eu comentei vão dar efetivamente o resultado lá no final. Então vamos imaginar que eu faço uma F2 de manga. E a manga ela tem bastante polpa. Mesmo que você coe, filtre bastante a manga, ela ainda vai deixar. Então a manga, ela às vezes pode dar até uma separada no momento que você finaliza a bebida. Você vai pegar a bebida e a bebida vai ficar como que dividida. Outro exemplo, se você faz com abacaxi, com o abacaxi mesmo, com a fibra do abacaxi, e fica muito aquela fibra do abacaxi, os micro-organismos continuam trabalhando dentro da garrafa, vão se realinhando e vão devolvendo de novo o scoop. Se por um lado fica esteticamente não tão bonito, por outro lado você tem um pouco de segurança ao perceber que a bebida está viva mesmo, que você está consumindo uma fermentação que provavelmente é segura. Então essa é uma das vantagens de você ver um Scooby. Por outro lado, para quem nunca viu a bebida, fica com nojinho, né? E ainda tem pessoas que convivem com a gente que até hoje ainda tem nojo. Principalmente as crianças, né? As crianças elas têm bastante essa questão também da questão estética mesmo, e já que vão se criando bloqueios de coisas, isso não tem um cheiro legal, isso não, né, não tem uma cara legal, então também acaba impactando bastante, tá? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui no Instagram que passou e eu não vi. Legal, então lembrando que amanhã e sexta estarei aqui falando novamente. Amanhã vou mostrar com sabores, na verdade a ideia de mostrar que existem kombuchas industrializadas mostrar quais os sabores que estão disponíveis e possibilidades. E também vou mostrar as que eu faço para a gente comparar a questão da saborização e todas as ideias que a gente pode ir trabalhando, pensando em relação à combinação dos sabores. Na sexta eu quero falar sobre o Scooby e o que nós podemos fazer com os Scoobies. Máscara facial, adubo de planta, petisco para os pets. Então, assim, muita coisa que o Scooby, que é essa biomassa de celulose, proporciona e possibilita para a gente utilizar também como segredinho de beleza, enfim, até para uma queimadura. A Sônia pergunta se pode colocar a manga em pedaços. Pode sim, Sônia. A questão é assim, existem alguns detalhes. Às vezes você coloca a fruta direto in natura e quando você vai abrir, pode ser que ela esteja com um cheiro e gosto de podre. Então, conforme a técnica que você usa, e esse cheiro e gosto de podre nada mais é do que o enxofre que fermentou, que vamos dizer assim, a fermentação da fruta que transformou em enxofre e aí trouxe aquele odor. Quando você toma uma kombucha que tem aquele odor, a gente fala cheiro de podre mesmo, acontece muitas no mercado, pelo tempo acredito que fique, e às vezes também são linhas novas que eles estão testando, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. E aí fica esse cheiro, mas ele é o que? Ele é o resultado do enxofre, no processar essas fibras. Ficou fibra, Sônia, o que eu quero dizer assim, às vezes você vai ralar um gengibre dentro, você vai abrir, tá uma delícia. Às vezes você vai ralar o gengibre e tá horrível, a mesma coisa com a fruta. Quanto mais sólidos tiverem, maior a dificuldade de você saber qual vai ser o resultado final. Talvez seja isso, assim. Quanto mais resíduos sólidos eu deixar lá na minha bebida, maior vai ser a imprevisibilidade do resultado. E se esses sólidos forem crus, porque aí, vamos dizer assim, eu só cortei a manga e coloquei ela crua, aí que pode realmente gerar, porque vai ser um processo químico. Dentro da garrafa vai se transformar num processo
de devolver o enxofre com aquele odor, no caso, que a gente não tem nenhum prejuízo, mas o odor é porque a gente pensa também na estética, no cheiro, e isso faz parte de como a gente se construiu também em relação à alimentação. A alimentação também, às vezes a gente come uma besteira lá, por quê? Porque a besteira era tão linda que meus olhos não aguentaram, né? Todos somos assim, é natural isso. E aí, então, quanto mais a gente puder evitar essas coisas, a Camila Mello está dizendo, tomei o meu frisante, amei, estou apaixonada por ele, fiz com um pedaço de maçã, cravo e gengibre. A maçã fica uma delícia. E é esse ponto do toque de você colocar dentro da bebida, que aí é o ponto que pode dar super certo ou pode dar super errado. Então, esse meio termo de até onde eu posso ir e até não. E o melão, porque assim, tem frutas que favorecem mais ainda essa questão do cheiro ruim, que o cheiro ruim é o resultado do enxofre. O melão, por exemplo, é um desses, sem dúvida. O maracujá também. O maracujá é uma coisa que amarga bastante. E aí a gente tem que pensar assim, que tem frutas que têm sementes. Dependendo da semente, se a semente estiver junto, a semente amarga. A fruta não amarga, mas a semente amarga. Pensando na jabuticaba, a semente da jabuticaba amarga. Pensando nas cerejas, nas pitangas, que tem várias das frutinhas pequenininhas, que é o caso também do maracujá. Se você deixar a semente junto, já mudei totalmente o assunto, mas isso tudo é saborização. Mas são coisas que vão, quanto mais resíduo tu deixar, mais cheiro, mais imprevisibilidade no resultado e inclusive os scoobies. A Cecília está falando que ela fez um F2 de maçã com hibisco. E aí, o que seria F2? Um processo antes desse processo. Eu até chamo a garrafinha de F3, porque F3 é a fase final mesmo. Então, a F2 é quando eu faço um processo anterior a eu engarrafar. E aí, nesse processo anterior, tá dando uma sombra aqui, daí parece o escubinho lá em cima, né? Esse processo anterior que chama pré-saborização, saborização, que é dependendo da técnica que você usa, tá? Já estou chegando no final, meu horário já está terminando. Eu quero agradecer a Deus pela possibilidade de mais um dia de eu estar aqui, poder fazer minhas atividades e estar hoje saudável, porque só por hoje a gente estando saudável já valeu o dia, né? Só por hoje, amanhã a gente começa tudo de novo. Quero agradecer a minha família pelo apoio incondicional que me dá, quero agradecer os meus amigos e quero agradecer muitos parceiros que estão comigo, que hoje eu não vou nominar porque seriam muitos, que para eu estar aqui, sem dúvida, um fala uma palavra de apoio, o outro dá uma força e pessoas ajudando a tudo isso acontecer. Então eu quero que todas Deus devolva multiplicado pelo infinito, que é só isso que eu posso desejar. E gratidão a todos vocês que estão aqui me acompanhando e mandando feedbacks. Continuem, amanhã às 20 estaremos aqui novamente para conversar e vamos falar sobre muitos sabores e cada vez ver que existe a possibilidade e o acesso de a gente escolher o que vai consumir, o que vai pôr para dentro do nosso organismo. Em que pese o que importa é o que sai da boca mais do que o que entra, a gente também descobriu que o que entra vai gerar resultado lá no final da nossa vida, no nosso joelho, no nosso músculo, no nosso resíduo da gordura do fígado, enfim. E nós precisamos criar um banco de saúde através do alimento. E o alimento nos proporciona isso. Sem dúvida alguma. Nossa, até o Sonequinha apareceu hoje, Sonequinha. Até a galera de Curitiba hoje. Então, um beijo para todo mundo. Leandrinho Pará, hoje esse foi especial para você, tá, meu querido? Um beijo aí para Floripa, tá? Um beijão a todos. A vitória é nossa, governando com amor esse planeta.